Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Nós viemos neste domingo abençoado, já mais uma palavra de Deus, mais louvor, mais uma oração no seu coração, que o nosso Senhor Jesus Cristo ele possa estar nos abençoando grandemente nesse dia de hoje. Amém, princesa? Amém, meu amado. Glórias a Deus, que a paz de Cristo esteja com todos. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, glórias a Deus. Então, pessoal, mais uma vez me acompanha aqui na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 14 em diante. A palavra de Deus nos fala assim: não vós prendeis a um jugo desigual com infiéis, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Não se ajuntais com um jugo desigual, amado. Muitas pessoas não proferem da mesma fé que nós proferimos em Cristo Jesus. E às vezes trazemos essas pessoas para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. E muitas das vezes, amados, vamos sofrer as consequências. Muitas das vezes não. É certo que vamos sofrer. Por quê? Porque luz e trevas não se misturam. Às vezes tem pessoas, amados, que não acreditam em Cristo Jesus. Elas têm outra religião. E muitas das vezes nós fizemos comunhão com essa pessoa e colocamos elas dentro da nossa vida. E às vezes elas dão uma opinião sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós acreditamos. Porque é a mesma coisa que nós, amados. Nós queremos evangelizar e falar de Cristo, dizer que Cristo é maravilhoso, que Jesus é libertador, que Ele pode transformar as nossas vidas. E eles têm a religião deles. Eles vão querer falar da religião deles para nós. E muitas pessoas acabam se perdendo da presença de Deus. Elas pensam que vão evangelizar, mas levam um golpe do inimigo, um golpe de Satanás. Às vezes se acham que estão fortes na presença de Deus, mas quando vão evangelizar, elas acabam se perdendo. Por quê? Porque elas não estão totalmente cheias da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Às vezes não estão em comunhão com a palavra, não estão escutando louvor, não estão se santificando ao Senhor no dia a dia. Às vezes até mesmo fazendo um jejum perante o Senhor, entregando a sua vida para Cristo. E às vezes elas querem evangelizar aquela pessoa que é de outra religião, ou até mesmo que não tem religião nenhuma, e acabam até se perdendo na presença de Deus. Já vi vários casos igual a esse que eu estou falando, que já aconteceu com pessoas que tentaram evangelizar pessoas, e aquelas pessoas que eram do mundo iam para a festa, para beber disso, acabaram retirando esta pessoa da presença de Deus e levando elas de volta para o mundo, amados. Amém? Então, que comunhão tem Cristo com o diabo, com Satanás e os seus demônios? Não tem, amados. Não tem como luz e treva se misturar. Não tem como fiel se misturar com aquele que é infiel. Então, Jesus está dizendo, nós temos que se apartar destas pessoas. Muitas pessoas, elas não querem ouvir a palavra de Deus. Evangelizar, amados, todos nós podemos evangelizar, mas quando nós sentemos à mesa dos escarnecedores, aqueles que escarnecem de Cristo, ou aqueles que vivem na bebedice, nas drogas, na prostituição, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, amado, nós estamos ali entrando em comunhão com eles, amado. Evangelizar é algo diferente, é você falar de Jesus Cristo, entregar a mensagem que Jesus colocou dentro do teu coração através da presença do Espírito Santo de Deus e depois se retirar daquele lugar. Não ficar fazendo comunhão dia e noite com aquelas pessoas que não querem saber nada da palavra de Deus. Então nós temos que ter este cuidado, vigiar, para que o inimigo não venha nos retirar da presença de Deus. E muitas pessoas às vezes culpam a quem? Elas culpam a Deus, dizendo que Deus não estava com ela, que Deus deixou acontecer aquilo ali. Não. Deus nos dá o livre-arbítrio e Ele pede para que nós seja forte e viva dia e noite meditando na sua palavra, que nós tenha a armadura de Deus sobre a nossa vida, para nós resistir os ataques de Satanás. Mas muitas das vezes nós não estamos fazendo isso e achamos que podemos fazer algo que Cristo mandou dentro do nosso coração, mas às vezes Cristo não está falando com nós, não é Cristo que está comandando a nossa vida. Aí fica difícil nós evangelizarmos alguém, porque a nossa carne, esta carne que tem aqui, ela não tem poder nenhum. Mas quando nós somos cheios da presença de Deus, amado, aí o Espírito Santo é que convence aquele que está no pecado. Amém? Então fico com essa palavra, que Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Isso eu vou começar. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Aleluia, Deus. Pois eu sei, Oh, Jesus. há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Oh, Jesus. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Pra sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza.
vamos cantar, Ele vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, bom, Ele irá. Pra sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Não mais tristeza, não há mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Glórias a Deus, Pai amado. Aguardamos ansiosos por este grande dia, ó Senhor, aonde haverá fim para a tristeza, para a dor, para todo o sofrimento, a angústia, Pai amado. Haverá fim para todos esses sentimentos ruins que perturbam o nosso coração aqui ainda nesta terra, ó Senhor. Nossa alma fica inquieta, Pai, e perturbada, abatida. Assim nos encontramos em algumas das situações em nossas vidas, ó Pai amado. O Senhor sabe, ó Pai, os sentimentos que às vezes tentam tomar conta de nossos corações. Só o Senhor sabe de todas as nossas lutas para não nos deixar ser vencidos por esses sentimentos malignos, ó Pai amado, esses dardos, essas flechas que tentam nos atingir todos os dias, e muitas delas são certeiras em nossos corações, Pai. Só o Senhor conhece cada batalha travada, a guerra, Senhor Jesus. O Senhor sabe, ó Pai, cada soldado que o Senhor tem no seu exército, cada guerreiro e guerreira que estão ainda a lutar para manter-se santificado, manter-se, Pai amado, com os seus corações voltados a Ti. Apesar de tudo, Pai, mantenha o seu coração no Senhor, tentando Te amar e demonstrar este amor através de atitudes e palavras. Mas o Senhor sabe quantas as vezes fomos abatidos e quantas vezes nós caímos, ó Pai, e só o Senhor esteve ali para nos erguer novamente. Só o Senhor esteve ali com as mãos estendidas para levantarmos, para continuarmos lutando e guerreando, Pai, as batalhas do Senhor, ó Pai amado. Então, Deus querido, pedimos que o Senhor fortaleça-nos, ó Pai, para continuarmos, Senhor Jesus, enquanto o Senhor não vem, Pai, com a nossa vitória, Senhor, nós continuaremos lutar, Pai amado, para manter, Pai, o nosso coração voltado a Ti, Senhor, porque só o Senhor para nos manter vivo em meio a tantos obstáculos, ó Pai, a tantas guerras, Pai amado, o Senhor tem nos mantido vivo, Pai, e não só vivo, Pai, fisicamente, mas espiritualmente, ó Senhor, o Senhor tem nos mantido vivo e nos fortalecido, ó Senhor. Porque quando estamos exaustos, o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza. O Senhor é o nosso socorro. Então, Pai, podemos clamar e continuar tendo esperança do futuro e fé, Pai amado, que o Senhor que é todo poderoso, mesmo sendo tão majestoso e tão glorioso, tão tremendo, ainda continua, Pai amado, investindo em nós, pobres pecadores, ó Senhor, tão miseráveis homens que somos, ó Pai, o Senhor continua a investir em nós, mesmo sem entendermos, ó Pai, o Senhor continua ao nosso lado, e nós queremos ser gratos por isso hoje, Senhor, queremos ser gratos, Senhor Jesus, pelo Senhor não desistir de nós, ó Pai, queremos ser gratos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, queremos ser gratos ao Senhor pela Tua fidelidade, porque mesmo quando nos encontramos infiéis, o Senhor continua sendo fiel, quando há falha em nós, o Senhor é perfeitamente perfeito, ó Senhor. Então, Senhor amado, o que dizer de Ti? Porque não há palavras que possam, Pai amado, Te definir, porque Tu és infinitamente maior, Pai, e melhor, Senhor Jesus. Então, esteja conosco, porque só isso que pedimos, Pai, só isso que pedimos, Pai, a Tua presença continuamente na nossa vida, porque entendemos que somente ela é suficiente para nós vencermos dia após dia, Pai. Porque sentimos o peso que é quando estamos longe do Senhor. Sentimos o peso que é, Pai, quando o Senhor se retira de nós por causa das nossas más atitudes e más palavras, Senhor.
Sentimos já, Senhor Jesus, este peso. Então não se ausente de nós, Pai, nem um só segundo, ó Senhor. Esteja conosco, por favor. Nos ensina a caminhar em Tua presença, como crianças que recém estão aprendendo a andar. Ensina-nos, ó Pai, por favor, porque muito precisamos aprender contigo. Somos dependentes de Ti. Então, Pai amado, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela nossa família, obrigado pelos nossos filhos, ó Pai. Glórias a Deus. Que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado pelas bênçãos que eles são em nossas vidas, Senhor. E que nós possamos ser bênção na vida deles também. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meu bem. Amém. Graças a Deus.